Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui agora queria dando continuidade aí nossas reflexões sobre casamento, enquanto Deus permitir da graça. No último vídeo eu comentei com vocês sobre como o apóstolo Paulo, apesar de Deus ter feito o casamento como algo bom e ter dito não é bom que o homem esteja só, de repente Paulo aparece dizendo: gente, eu quero dar um conselho para vocês. Ele não é um conselho de Deus, mas é um conselho de alguém que é cheio, que acredito eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ele diz: você que está solteiro, não se case. E diz: você que está viúvo ou separado, não se case. Então, para a gente entender o porquê Paulo aparentemente está entrando em contradição com a essência do casamento, com o plano de Deus para o casamento, eu queria voltar lá no Gênesis, livro que eu amo, livro dos princípios ou do princípio, né? É um livro que narra a origem de tudo, daí o nome dele ser essa ideia de princípio, e no qual, justamente em razão de estar sendo a narrativa do início de tudo, ele acaba nos trazendo vários princípios, e que como princípios são justamente atemporais para a humanidade. E não seria diferente com relação ao casamento. E eu queria chamar a sua atenção, pedir a sua atenção, que você possa, juntamente comigo, meditar sobre o momento que Deus faz o homem, forma o homem, a humanidade, e como ele forma o primeiro casamento, como ele celebra o primeiro casamento, qual foi o texto, né, do primeiro casamento que Deus leu para os seres humanos, o texto base ali, né, da primeira mensagem de casamento, celebrada pelo próprio Deus, ministrado pelo próprio Deus, para que a gente possa ali, entendendo a essência, o fundamento, a gente possa compreender o porquê de Paulo ter dado esse conselho para a atualidade, sobre não se casar. E como eu falei no vídeo passado, esse conselho serve também para quem está casado, lutar para continuar casado, sabendo que realmente vai ser difícil. E entendendo o porquê dessa dificuldade, o porquê dessa dureza de coração humano, do homem, como Jesus disse que seria o motivo de Moisés contra a vontade de Deus, não era a vontade primeira de Deus, mas Moisés, porque ele fez essa concessão e permitiu o casamento, por causa da dureza do coração. A gente entendendo o porquê dessa dureza, como ela se manifesta, e entendendo, portanto, o porquê do conselho de Paulo, a gente tem muito mais condições de permanecer casado e de viver, avançar no sentido da plenitude do casamento, embora nessa vida, nessa terra, nós não vamos experimentar. E claro, se não vamos experimentar aqui, não vamos em lugar nenhum mais enquanto conjugalidade, né? Porque Jesus disse que no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então, voltando lá no livro de Gênesis, me chama a atenção, a primeira coisa é o quê? Deus, primeiro dia, ele cria algo. Termina o primeiro dia e ele diz, e ficou bom. E viu Deus que era bom. No segundo dia ele cria mais alguma coisa, com o haja isso e ouve isso, e passa o segundo dia e o texto termina dizendo, e viu Deus que era bom. No terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia a mesma coisa, no quinto dia a mesma coisa. Todos os dias terminava com Deus olhando o que tinha feito e concluído, e visto que era bom. No sexto dia acontece algo diferente, que nos traz justamente princípios importantes. Quando ele decide fazer a humanidade, Deus, a Trindade, né, a Trindade diz então para si, né, falando consigo, a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo, bem, nós fizemos os outros, o restante da criação até agora, né, conforme sua própria espécie, né? Mas com relação ao ser humano ele diz assim, vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele diz, vamos fazer o ser humano de uma maneira que o ser humano aqui, né, nessa nossa criação,
ele possa justamente representar, refletir, aliás, a maneira como nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, somos e, aspas, existimos, né? Uma forma de dizer. A própria Bíblia usa essa expressão, embora alguns critiquem, porque não tem palavra para descrever a existência de Deus no nosso vocabulário, senão existir, né? E a Bíblia mesmo usa desse recurso. Então, ele diz, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tendo decidido isso, faz então o desenho, o molde do ser humano, sopra nas narinas, dentro desse molde aqui, sopra nas narinas o fôlego de vida e o ser humano se torna um ser vivente. Não vou entrar em detalhes aqui, tem uns detalhes extraordinários aí, um dia, quem sabe, né? Eu ouvi até recente, queria compartilhar com vocês, coisa que eu nunca tinha me apercebido, mas não é o caso agora. Deus sopra as narinas, então, desse ser humano criado e ele se torna um ser vivente a partir do sopro do próprio Deus. Ora, se Deus sopra, o sopro de Deus, quando internaliza, isso aqui torna, então, ele um ser vivente. E aí, então, diferente dos outros dias, Deus olha para o ser humano criado assim, olha para um lado, olha do outro, olha de cima, olha embaixo. Diferente dos outros dias que Deus disse, e viu Deus que tudo que tinha feito naquele dia e viu que era bom, diz que Deus olhou o que ele tinha feito, que foi o ser humano, lá pela metade do dia, e diz, não ficou bom. O Deus que não erra, o Deus que é perfeito, o Deus que sabe de todas as coisas, de repente faz algo, a coroação da criação, a obra-prima, a obra mais importante da criação. Ele olha e diz, ué, não ficou bom não. Primeira coisa, quando ele diz não ficou bom, a gente tem que entender que Deus queria nos ensinar algo aqui. Porque o Deus perfeito só erra na aparência, nunca de fato. Então, se ele erra na aparência, ele dá a impressão de que errou, de que fez algo errado, é porque ele quer ensinar algo pra gente. Nós vamos ver aqui o que ele queria nos ensinar, que é importantíssimo para o casamento. Para as relações humanas em geral, mas aqui vamos aplicar especificamente no casamento, que é a base de toda a humanidade, né? Na conjugalidade. Gosto dessa expressão. Quando ele diz não ficou bom, não é bom que o homem esteja só e nós fizemos ele só, é isso que ele está dizendo, não ficou bom, porque ele diz isso. Nós fizemos o homem só e não é bom que esteja só, ou seja, ele está dizendo não ficou bom. Ah, por isso que eu digo que ele falou não ficou bom, não é literalmente isso. Ora, como é que eu sei por que ele está dizendo que não ficou bom? Eu tenho que ir lá ver no projeto dele. Quando ele decidiu fazer o homem, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se essa primeira versão do ser humano fosse capaz de refletir a imagem e semelhança de Deus, teria terminado o dia e dito assim, ficou bom, ficou muito bom. Só que essa versão do ser humano, sem alguém que o complete, sem alguém que o auxilie, sem alguém que o ajude, sem alguém que o complete, essa é a expressão ideal para a nossa compreensão aqui, não refletiria esse propósito de ser imagem e semelhança de Deus, de refletir a imagem e semelhança de Deus. E por que não? Porque quando Deus diz façamos, ele está conversando entre três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Disse Deus, no plural, façamos, porque Deus é a Trindade. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não sabe onde começa um, onde termina um e onde começa o outro. E essa beleza de como Deus consegue viver essa harmonia absoluta, sendo três e ao mesmo tempo um, que a nossa cabeça não alcança, tamanha beleza, ele diz, é isso que eu vou fazer o ser humano refletir lá na Terra. É essa forma de ser. Aí ele faz um ser completo em si mesmo. Ele faz um ser autossuficiente. Ele faz uma primeira versão com todas as habilidades
cabíveis no ser humano, com todos os dons que cabiam no ser humano e poderiam ter utilidade para o ser humano. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é completo, e Ele fez o ser humano completo. Essa é a primeira versão. Só que completo em si mesmo, independente, autônomo, autossuficiente. Coisa que Deus, que era o padrão, não é. Deus coexiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um completa o outro. Uma harmonia extraordinária, perfeita. E aí Deus diz, tá completo, tá com todos os dons, com todas as habilidades, tá lindo, mas autossuficiente, independente, autônomo. Ele não reflete. Se não reflete, não é bom. Bom é a maneira que a gente é. E agora que a gente já deu esse recado para o ser humano, não tentem ser autossuficientes, não tentem ser autônomos, não tentem ser sozinhos, não tentem completar-se em si mesmo. Ele vai e diz, agora vamos partir para a segunda versão, para a gente mostrar também mais algumas lições para ele. Quando ele chega a essa conclusão, não é bom que o ser humano esteja só. Ele diz, eu vou fazer alguém que o complete. Algumas versões vão dizer alguém que o complete, um auxílio idôneo, né? Gosto dessa expressão, dessa tradução, alguém que o complete. Lembra que o ser humano é completo, em si mesmo, mas completo. E Deus disse, vamos completá-lo. Ele disse que não era bom que fosse completo em si mesmo, mas era completo. E disse, vamos completar. Está nos ensinando algo, ele está desenhando algo para a gente. Aí o versículo seguinte diz assim, então, ou seja, está no mesmo assunto. Deus fez do pó da terra todas as espécies de animais. E passou então os animais, um por um, para o ser humano. Nesse contexto de buscar alguém que o complete, esse era o contexto. E diz assim, Adam, ser humano, eu vou passar um por um por você, e você vai dar o nome para eles. O nome que você der, esse precisamente vai ser o nome dele, tá bom? Tá, beleza. Vou te dar essa força aí, Deus. Vou te ajudar. Veja que Deus, absolutamente criativo, não lhe faltaria criatividade para dar nome para os animais. Ele chama o ser humano, porque tem um princípio por trás disso, um outro, mas ele tem esse ensino aqui para a gente. Ele quer que os próprios seres humanos cheguem a uma conclusão. Porque a gente aprende muito mais quando a gente aprende com as nossas próprias conclusões. E Deus está trazendo essa possibilidade para nós, seres humanos, desde lá. E nós hoje estamos batendo cabeça porque a gente recusa aprender lá com a experiência que a própria humanidade já teve no início. Ele então, o texto diz que Deus passou pelo ser humano todos os animais, um por um. Mas para o ser humano, para Adão, não se encontrava. Ele deu o nome para todos e não se encontrava nenhum, nada, ninguém que o completasse. Ele era completo. A girafa não completaria ele, um papagaio não completaria, um leão não o completaria. Ele era completo. E Deus sabia disso. Não é que a gente correu o risco de, se Adão tivesse escolhido a zebra, o ser humano teria como parceiro a zebra. Não, Deus sabia que não ia. Ele só está desenhando. Calma. Ele está querendo que a gente mesmo chegue numa conclusão, igual um bom terapeuta, né? Que vai te levando a você mesmo tomar suas próprias conclusões. Entender, você mesmo achar a solução, aliás.
achar suas respostas. Por que o nome? Por que dar nome? Porque dar nome fala do seu sentimento para com aquilo, da sua sensação para com aquilo. É o que a gente faz com apelido, né? Mas a pessoa tem um nome, você não chama pelo nome, você chama pelo apelido. Eu, Benjamin, eu tenho vários apelidos para ele, todos, cada um mais carinhoso do que o outro, que reflete mais a minha. Uma hora eu uso pequeno, com P maiúsculo, uma hora eu digo fofo, uma hora eu digo meu amor. A Carol, eu tenho vários apelidos que eu uso para Carol. O nome diz da sensação que a gente gera. Às vezes são apelidos negativos, né? Pejorativos, porque gerou uma imagem pejorativa. Assim. Então, quando passa o ser humano um por um, nenhum nome que Adam deu para os animais, nenhum dos animais, acho que eu falei ser humano, passou pelo ser humano, nenhum dos nomes que ele deu passava a ideia de complemento. Aí o texto então termina assim: mas para o ser humano não se encontrava ninguém ou nada que o completasse. Ou seja, está no mesmo assunto. E a gente já tem aí mais essa lição da natureza, das outras coisas, os seres criados, nada pode completar-nos como ser humano. Da natureza nós nos servimos. Com a natureza nós interagimos, mas nós não nos completamos nela. É uma relação de seres humanos. Pela falta de assimilar esse recado, eu abro aqui um parênteses, o ser humano está aí bobão hoje, trocando, pensando que troca a relação com outro ser humano por um pet. Não sou contra ter pet, eu tenho pet. Não sou contra tratar bem o pet, pelo contrário, se tem pet tem que ser bem tratado. Mas daí você achar que pode ter trocas, substituir o marido, substituir uma esposa, literalmente, tá? Tem gente que tem até relação sexual com o animal, viu? Alguns talvez assustem aí, mas não é tão incomum quanto se pensa. Tamanho o nível da idiotice que o ser humano é capaz. Mas a afetiva, muita gente com troca afetiva com o animal. Esse ser humano é difícil demais. Aqui eu tô bem, eu moro sozinho com meu pet. Tô tranquilo. O carinho que deveria e o amor que deveria fluir de mim para alguém, quer saber? Eu resolvi direcionar isso pro meu pet. Ele vai me dar menos decepção do que um ser humano para quem eu devotasse esse amor. Ixi, vai ter tanto problema essa pessoa. Esse negócio de filho, não, dá muito trabalho, tem riscos, é caro. Eu vou adotar um pet. Adotar pet como um pet é uma coisa, adotar um pet como se filho fosse é outra. Tem gente que adota como se filho fosse. E digo isso não é de quem chama de filho, entendo que não convém, mas não é o fato de chamar de filho, tratar como se filho fosse, que realmente o sentimento mas a linha é bem tênue, né? Mas a gente trata de verdade, é a troca, acontece uma troca como se estivesse trocando, se relacionando com o filho, né? Mas não é esse o nosso foco aqui, fecha parênteses. Mas para o ser humano não se encontrava alguém que o completasse. Então continuava não sendo bom. Aí o versículo seguinte diz assim: então, ou seja, está no mesmo assunto, tudo aí no capítulo 2, tudo no mesmo assunto de Gênesis. Então, Deus fez o ser humano, Adão, cair num sono profundo, pôs ele para dormir. Deu-lhe a anestesia mais perfeita que alguém poderia ter ministrado sobre si. E quando ele então está dormindo aquele sono profundo, Deus lhe tira. Algumas versões vão traduzir como uma costela, uma parte, né, lateral, uma metade. Eu gosto de expressar a ideia de passar que ele tira, né? Independente, aliás, da melhor tradução que se diz, a ideia ali é que está lhe tirando algo. Isso aí, né? Tira uma parte da sua lateral, tira algo dele e
Com esse algo retirado que ele faz, ele forma um outro ser, ou um outro pedaço de ser. Ele diz, formou então a mulher. E aí quando traz então para o homem, ele acorda daquele sono gostoso ali da anestesia perfeita, que não tem efeito colateral, não tinha as sensações ruins que depois a anestesia traz, que Deus, tudo que ele faz é perfeito, ele já olha e diz assim, esta sim. Quando ele diz esta sim, o que ele está dizendo? Está no mesmo assunto. Esta sim, ele está dizendo o quê? Eu estava procurando. Quando ele diz esta sim, ele está dizendo o quê? Eu entendi que não era bom estar só. Quando ele diz esta sim, ele está dizendo o quê? Eu estava buscando algo que me completasse, mas nada que existia fora de mim me completava. Quando ele diz, então, esta sim, ele completa. Esta sim, por que esta sim? Ele diz, porque essa é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja o que ele está dizendo ora, olha um pedaço de mim ali na minha frente. Olha eu ali nessa outra pessoa. Ele está olhando e dizer, ué, sou eu. É uma extensão de mim. Eu estou vendo uma outra pessoa, mas é a minha carne que está lá. Estou vendo uma outra pessoa, mas é o meu osso que está lá. Olha a beleza disso. Agora sim, os meus ossos não estão todos aqui. Agora sim, a minha carne não está toda em mim. Agora sim, eu não sou mais completo em mim mesmo. E ele olha, se eu preciso de alguém para me completar, eu preciso que parte de mim esteja fora de mim. Porque daí essa parte de mim fora de mim pode me completar. Então ele entende que nada do que é completo, nada que é completo pode ser completado. E que agora que ele está incompleto, ele pode ser completado. E pode ser completado com algo que tem a mesma natureza dele, que tenha sido tirado dele. Olha a beleza desse desenho que Deus está fazendo para nós. Há milênios, no início da formação do ser humano, do casamento. E aí, como não poderia deixar de ser, ele vai dar um nome. Carol me zoa muito porque eu fico repetindo ali no hebraico, né? Ele vai dizer no hebraico transliterado, né? Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será então naturalmente chamada de Isha, porquanto do Ish foi tirado. Ele diz por que ele está dando esse nome. Veja que o apelido, né, o nome dado, tem a ver com a sensação. Caramba, ela me gera a sensação de Isha, porque ela saiu do Ish. Ele diz, eu sou Ish, não sou mais Adam, eu não sou mais ser humano sozinho, agora eu sou Ish, porque eu sou uma parte. E dessa parte aqui foi tirada a Isha, o complemento. Como se dissesse em inglês, né? Ela será chamada woman por conta do man foi tirado. Um complemento na palavra. No português não fica muito claro assim, né? Olha a beleza disso. Essa sim a minha metade fora de mim. Que romântico. Ele mesmo chegou a essa conclusão, direcionado por Deus. Aí o texto termina assim. Por esta razão, aí eu brinco que é o texto base, né? Do primeiro casamento. Deus está ali celebrando o casamento, então, de Adão e Eva, agora os dois, um do lado do outro, com essa consciência de complemento, de que não tem concorrência, não tem autossuficiência, agora precisa completar. Nem tudo que ele tinha ficou nele, nem tudo que ela agora tem a completa, porque parte ficou no próprio homem, no Ish. E aí o texto então conclui dizendo que por essa razão. Que razão?
por essa consciência, por esse entendimento, por essa conclusão aí, Adão, por essa lógica, essa apreensão, deixará o homem pai e mãe e se tornará a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Não é mudará o homem de endereço, a mulher também, os dois morarão na mesma casa. Não, não. Os dois viverão juntos para sempre. Não. Deixa a sua individualidade, o seu laço, deixa pai e mãe, deixa a sua origem, cada um, e o principal está aqui. E se unirá, não é ficará junto, é unirá. Unirá duas pessoas em uma só. Se quando une duas em uma só, as duas que existiam já não existem mais. Se unirá à sua mulher, e a mulher se unirá ao seu homem. E os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Eu vou dar continuidade aqui, um outro vídeo que está grande, para a gente dar seguimento.